ela mesma deliberou, vai sortear para todos que tiverem os números 5 exemplares do livro O Passe como Cura Magnética. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, minhas amigas, estamos agora na parte final do curso. Hoje estamos encerrando. E o nosso tema de hoje é passe e oração. Nós vamos passar rapidamente por esse tema, que já é bastante conhecido, porque nós vamos dedicar os momentos finais para as dúvidas ou possíveis perguntas que vocês nos façam. Então, lembrando, o passe é uma transfusão de energias em que há uma transmissão conjunta quando se trata de centro espírita. Através das mãos, do olhar, etc., nós também podemos emitir essas vibrações. E no mundo espiritual, o sopro é bastante utilizado e é mais raro no mundo material, em virtude das próprias condições do nosso planeta. A ação terapêutica se dá através do passe e tem como finalidade sanar desarmonias físicas e psíquicas, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos, equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados, promover a harmonização do funcionamento de estruturas neurológicas que garantam o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Então, o passe tem toda essa finalidade e vai depender, obviamente, do receptor. O instrumento de auxílio, a transmissão e a recepção do passe estão relacionados com o poder da vontade de quem doa as energias benéficas e de quem as recebe. A cura verdadeira das doenças está relacionada ao processo de reajuste do espírito, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio. Para evitar recidivas de doenças ou perturbações, é necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral e de esclarecimento espiritual. O passe não tem contraindicação. Velhos, crianças, desde a mais tenra idade, enfermos de toda classe, podem fazer uso dele sem problemas. Nota-se um efeito menor quando a aplicação é feita em pacientes que têm desajustes complicados do cérebro e não podem exercer uma certa sintonia com o doador. O fio condutor da ligação no passe. O médium passista deve buscar na prece o fio de ligação com os planos superiores. Sem essa conexão, terá dificuldades de se unir aos instrutores e guias espirituais, que suprem as suas necessidades e servem de intermediários com a providência divina. Assim, pois, para colocar em movimento o ectoplasma ou força radiante em benefício de quem precisa, o passista deve cultivar a prece como estado natural em seu campo íntimo. E aqui vem uma definição de Aulus que é muito importante. A oração é prodigioso banho
de força, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Através da prece, o doador expulsa dos seus próprios envoltórios as sombras que se acumulam nas lutas diárias. Quanto sorve do plano espiritual substâncias renovadoras para o seu próprio bem-estar. Então nós precisamos estar cientes disso. Através da prece, nós expulsamos as sombras que existem em nosso perispírito, na nossa luta diária, e ao mesmo tempo que nós expulsamos as sombras, nós absorvemos as substâncias radiantes do mundo espiritual, que são renovadoras e que servem para o nosso bem-estar. O receptor, e isso eu tenho falado ultimamente para vocês, ele tem que estar atento a essas lições, que devem ser lembradas de tempos em tempos, ou quase todas as semanas, por aqueles que fazem o Evangelho, ou que possibilitam o clima de início do trabalho, com a leitura do texto do Evangelho, ou de alguma obra construtiva. Ele deve ser lembrado, o receptor, de que ele não pode ser alguém que não faz nenhum esforço, ou que fica simplesmente como um sujeito passivo, sem atitudes apropriadas. Então ele precisa ser lembrado de que é importante acreditar, é importante colocar-se em ligação com o mundo espiritual. O receptor, então, tem que estar atento. Não devemos nos esquecer também de que os resultados positivos da cura estão ligados ao grau de recepção do destinatário. Daí a necessidade de conscientizar quem se coloca como usufrutuário dos benefícios do passe. Então, a casa espírita deve lembrar aos receptores, àqueles que vêm para o passe, que eles têm que ter uma atitude receptiva, do ponto de vista espiritual. Não colocando o seu desejo de cura como se ordenasse ao Ser Supremo essa necessidade pessoal. Não é isso. Mas colocar-se receptivamente, no sentido de receber aquilo que lhe foi ofertado, ou que lhe é ofertado pelo mundo espiritual. Numa comunicação de Mesmer, na Revista Espírita, nós tomamos conhecimento do seguinte: a vontade tanto desenvolve o fluido animal quanto o espiritual, porque todos sabeis agora, há vários gêneros de magnetismo, em cujo número estão magnetismo animal, magnetismo espiritual, que conforme a ocorrência pode pedir apoio ao primeiro. Um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. É muito importante essa comunicação. Quando ele fala em magnetismo animal, ele está se referindo a quê? Sim, mas ele está se referindo a que magnetismo?
pertence a quem? Ao passista. Ao passista. A criatura encarnada. Quando falamos magnetismo animal, nós estamos falando no magnetismo próprio da criatura encarnada, que ela perde quando desencarna. Portanto, ela perde o quê? O fluido vital ou duplo etérico. Isso fica aqui na Terra. Então, o que o Mesmer está falando é que nós temos várias forças magnéticas. Uma delas é o magnetismo animal próprio do ser encarnado. Qual é o outro magnetismo que ele fala? É o magnetismo espiritual. Aquele que é próprio do mundo espiritual e que é transmitido pelos espíritos. E com muita justa razão, ele falou que é preciso, às vezes, lançar mão do magnetismo animal junto com o magnetismo espiritual. Por quê? Porque o magnetismo animal, ou duplo etérico, ou corpo vital, ele é que promove toda e qualquer modificação do corpo físico. Sem isso, não há mudança. E o outro gênero de magnetismo, qual é? O que você movimenta na prece. Então, ele está falando dos 3 tipos de magnetismo que nós temos comumente. Assim, onde haja o socorro magnético que vise a tarefa de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar e sob a invocação da prece, há sempre auxílio espiritual. É a continuidade da mensagem do Mestre. E toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Analisada a questão nestes termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual, que passam, assim, a mobilizá-las na extensão do bem. Estamos aqui diante do mecanismo do passe, que se utiliza da prece como uma movimentação do magnetismo necessário para a veiculação de forças de cura. E se utiliza, através dessas preces fervorosas, de um caminho de ligação com os mentores. E eles podem, então, trabalhar juntamente com o passista. No serviço de passes da Casa Espírita, não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim em um gabinete de cura, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem, sem a presunção de doá-los de si mesmos. É importante não esquecer essa verdade para deixarmos bem claro que, onde surjam a humildade, o amor, o amparo divino é seguro e imediato. Nós vemos aí todo um caminho que temos de seguir para realizarmos o socorro ao paciente. Alexis Carrel, que eu já citei, Prêmio Nobel de Medicina, por ter descoberto as questões da circulação sanguínea e as derivações dessa. Ele, que escreveu Viagem a Lourdes, contando o caso
de Marie Beilly, que foi curada instantaneamente em Lourdes, ele diz o seguinte: a oração é a forma de energia mais poderosa que o homem é capaz de gerar. Trata-se de uma força tão real como a gravidade terrestre. Na minha qualidade de médico, tenho visto enfermos que, depois de tentarem, sem resultado, os outros meios terapêuticos, conseguiram libertar-se da melancolia e da doença pelo sereno esforço da prece. É esta, pois, no mundo, a única força que parece capaz de superar as chamadas leis da natureza. Isto vindo de um pesquisador, de um cientista, é bastante alentador para nós. É alguém que durante muito tempo foi bastante visualizado pelo mundo por seu trabalho científico e pelo livro que escreveu, O Homem, Esse Desconhecido. Há muitas pessoas que se limitam a ver na prece um refúgio para tímidos, ou mero apelo infantil movido pelo desejo de coisas materiais. Concebê-la, entretanto, nestes termos, é menosprezá-la erroneamente. Ninguém jamais rezou, disse Emerson, que viveu de 1803 a 1882, sem que houvesse aprendido alguma coisa. Citação também de Alexis Carrère. O mais profundo manancial de energia e perfeição que se acha ao nosso alcance tem sido miseravelmente abandonado. Se a força da prece for posta em ação na vida de homens e mulheres, se o Espírito proclamar os seus desígnios claramente, invictamente, haverá então confiança de que não sejam em vão os nossos anseios por um mundo melhor. É, aliás, né, a sugestão dos espíritos superiores que sempre nos trazem belos e construtivos textos, de que através da prece, através da nossa mobilização em favor da paz, nós podemos sim, em conjunto, mudar o mundo. Então eu trouxe especialmente esses textos para estudarmos hoje na nossa última aula. Acredito que a prece realmente seja este canal indispensável de ligação do passista com o seu mentor, e mais que isso, com o reservatório infinito, a usina de Deus, de onde promana a força e de onde promana o sustento para as nossas vidas. Assim sendo, acredito que neste nosso curso, ao longo dele, nós podemos sentir a necessidade que o passista tem de modificação interior, principalmente no que tange à transformação íntima, à reforma interior. E a prece é o grande veículo que nós temos de nossa ligação com tudo aquilo que é belo, definitivo, absolutamente indispensável à nossa vida. Então, ao término do nosso curso, com estas palavras e esses últimos ensinamentos, nós queremos transmitir a todos a nossa certeza de que aqueles que se dedicarem aos passos encontrarão oportunidades muito palpáveis de melhoria como espíritos imortais.
porque se decidirem por isso, é claro que estarão também propensos a uma reforma interior, à busca da melhoria íntima, né, que vai fazer com que o espírito progrida mais. Nós temos o incentivo da espiritualidade superior, sobretudo no Evangelho segundo o Espiritismo, que estará completando em 2014 150 anos de existência. Nós temos, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, um estímulo permanente para que a prece seja a nossa companhia de todas as horas e de todos os dias, a fim de que nós tenhamos caminhos mais seguros de ligação com a espiritualidade superior. E neste mês dedicado à memória de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, modelo, nós desejamos a todos muita paz e, sobretudo, os propósitos reiterados de renovação interior, de busca da simplicidade do cristianismo primitivo. Que o Mestre seja festejado todos os dias em nossos corações, através das nossas atitudes renovadas no bem. E que, principalmente, nós o rememoremos na figura das criaturas mais necessitadas, necessitadas do perdão, necessitadas da nossa compreensão, da nossa tolerância, daqueles que estão à nossa volta e com os quais nós temos dificuldade de viver, de relacionamento. Porque, afinal de contas, como diz Clarencio em Nosso Lar, nós renascemos para perdoar. Nós renascemos para amar. Então, se o nosso objetivo é a melhora através do perdão, do sentimento de amor, mais do que nunca nós estamos sendo conclamados pelo Divino Mestre, nesse mês de dezembro, a seguir seus passos, que no alto da cruz, no momento em que se desprendia naquela morte ignominiosa que os homens, nós, infelizmente, traçamos para ele, ele chamou os seus anjos da caridade para estarem junto de Judas, que estava naquele momento em agonia pelo gesto suicida. É esse mestre que nós seguimos, e é esse mestre que deve ser a nossa lembrança permanente, não apenas em dezembro, mas em todos os dias de 2014. Estamos então colocando à disposição de vocês a palavra. Perguntas, observações, estamos às ordens. Marlene, eu gostaria de que você confirmasse só para nós. Tudo que você colocou já nos dá a ideia de como proceder, como devemos agir à beira do leito de um paciente. E eu gostaria de ter a sua experiência, no sentido de poder acrescentar algo mais, na assistência ao paciente entubado, na UTI, com uma condição limitada, né, de compreensão, de entendimento. Eu sei que, confiantes na espiritualidade que nos assiste, ele já está sendo realmente atendido nas suas necessidades, né? Mas o Hospital da Aeronáutica está nos chamando para uma visita à Associação Médica Espírita, para fazermos uma visita a uma senhora de 84 anos, iremos lá amanhã, e ela está realmente, está com algumas respostas neurológicas, mas ainda sob intubação, né? Então, eu queria saber, além do que nós já ouvimos e sabemos, do seu intermédio, pelo estudo da doutrina, você, assim, no teu sentimento, no teu íntimo, o que mais nós poderíamos acrescentar naquele momento tão sublime? Realmente, o paciente na UTI é uma incógnita, né, para nós, principalmente se não temos
a informação mediúnica, que seria a única possível para nos dar um quadro mais real da situação, né? Mas se nós não temos essa informação, por outro lado, como você mesma disse, aquele paciente, aquela paciente ou aquele paciente já está recebendo o apoio de amigos do mundo espiritual, né? de protetores espirituais. Mas a presença de um grupo assim em oração abre infinitas possibilidades para aquele espírito. Por quê? Porque são almas que estão orando, né? Muitas vezes em silêncio, né? E numa atitude de respeito, e que estão abrindo campo para a atuação de mais amigos espirituais no caso. Então, o que eu sinto é assim, né? É que a oração, mesmo silenciosa, sem que extravase, a harmonia de pensamentos de quem está ali, né? Isto vai ampliar as possibilidades do espírito para que ele perceba se está na hora dele ir embora e se entregar à espiritualidade, ou se seria bom para ele permanecer um pouco mais, a fim de que seus liames perispirituais fossem realmente desaparecendo aos poucos, principalmente o duplo etérico, né, que teria que ser eliminado, e com isso ele teria a morte mais completa e a desencarnação, porque nós sabemos que morrer é diferente de desencarnar, né? Morrer, o atestado de óbito pode dar, né? Mas a desencarnação é mais difícil, porque nem sempre estamos preparados para desligar o perispírito do corpo físico, né? Mas se naquele momento acreditamos que ela tem merecimento, como todo mundo, mas vai depender de como ela vai receber essa ajuda, no sentido ou da separação definitiva, que parece ser o caso, né? Ou de adquirir forças para eventualmente ter uma moratória ou não, porque nós desconhecemos. Então acho que a atitude do passista, ela deve ser de simplicidade, de humildade e de entrega. Entrega, sim, à equipe do hospital, à equipe que tem o hábito de colaborar com vocês, né? E de aceitação da vontade divina, seja qual for o rumo que esse espírito tiver que tomar. É de aceitação, né? Sabendo aquilo que eu tenho repetido sempre, que a usina não está conosco, ela passa por nós. Então é preciso desenvolver a humildade a ponto de verificar que aquela força que está vindo pode ser para a desencarnação ou para a fixação em uma moratória. Como não sabemos, nós podemos intuir na hora talvez, mas a nossa função é de aceitar, seja qual for a situação que vem. E se aí algum membro dessa equipe que vai ajudar tiver a intuição, poderá talvez ajudar melhor a família que solicitou essa ajuda. Eu digo isso porque, no caso citado do livro O Passe como Cura Magnética, quando Alexandre foi levar o auxílio àquele nosso irmão, e esse nosso irmão estava com em AVC, e era um AVC roto, né? Havia hemorragia, e ele conseguiu em 15 minutos reverter a situação. O nosso paciente estava dormindo também, né? Ele não estava em condições de ajudar.
nenhuma, né? E os espíritos fizeram tudo sem que ele tomasse conhecimento da situação, né? O Alexandre chamou a equipe de encarnados, de desencarnados, e fez a cirurgia sozinho, juntamente com essa equipe. Então, se nós tivermos isso nesse caso, se for para que a nossa irmã permaneça mais tempo, certamente a equipe trabalhará nesse sentido. Obrigada. Doutora Marlene, uma das aulas passadas, a senhora escreveu bem, falou bastante sobre o pensamento. A minha dúvida, se eu tivesse uma capacidade boa de pensamento, principalmente em relação à aula de hoje sobre a oração, eu conseguiria muita coisa. Os espíritos respondendo a Kardec diz que o pensamento é uma forma, a melhor forma, é a forma que os espíritos se conversam, se entrosam, se tiram as ideias através do pensamento. E que o pensamento, na nossa linguagem, inglês, português, francês, vou dar um exemplo lá, francês e português, ele existe quando nós articulamos, pelo que eu entendi, quando estamos na matéria. Como eu estou sempre pensando só em português, não vai muito longe esse pensamento, inclusive por uma oração. Então, como é esse pensamento sem a linguagem própria de cada um? Como que no mundo espiritual essa comunicação de pensamento não existe a língua articulada? Seria isso? Bem, na minha experiência, quando, por exemplo, Leon Denis me deu algumas ordens sobre a nossa saída para o exterior, ele não conversou comigo. Foi o pensamento dele que chegou a mim. Sim, mas em português. Não precisa, porque o pensamento tem uma linguagem universal, né? É isso que eu Então, ele tem uma linguagem universal. E a emissão dele, ele tem uma frequência própria. E é essa frequência que por assim dizer, detectada pela nossa pineal. Essa frequência que tem cor, tem pensamento e tem informações. Então, para entender melhor, quando você pega um celular, né, as ondas do celular, elas se propagam no vácuo, como pensamento. E essas ondas vêm, né, no vácuo, transmitindo ondas sonoras. Mas essas ondas sonoras, elas carregam o que é o estofo do espírito que está emitindo essas vibrações. Mas o que o celular precisa? Do decodificador. Até você pode ter um chip, 2 chips, e quantos chips você precisar. Mas posso pensar que nesse intervalo no vácuo não está falando em português, nem inglês, nem francês? Não, ele está emitindo uma vibração e que chega até a pineal para ela decodificar. Então, no caso, quem decodifica no celular é o chip, né? Aí você ouve e a voz tem inflexão e a voz tem emoção e você é capaz de sentir tudo isso. Entende? Então, vem em português, sim. Isso é no caso do Leon Denis se comunicando. Quando a senhora decodificou em português. Não. Decodifiquei como um pensamento puro dele. Pensamento puro dele. Um pacote. Um pacote de informação que um ele pacote recebeu. de informações que ele envia e você decodifica esse pacote. Não precisa ser português. Não precisa ser, seja qual for a língua, você decodifica. A melhor maneira de compreender isso é lendo nos domínios da mediunidade. Quando lá, por exemplo, o Aulus é capaz de decifrar o que a nossa irmã está dizendo num dialeto da Toscana do século X.
Como é que ele foi capaz de fazer isso? Isso capta o pensamento direto, né? Então, capta o pensamento com todas as características desse pensamento, que vem como? Que vem como se fosse um cineminha, com as imagens, o som, a natureza desse... E aí ele é capaz de captar tudo, né? Então, o pensamento, veja bem, se a gente quiser complicar mais a situação, porque é complicado mesmo. O pensamento, ele tem velocidade acima da luz. Então, ele não poderia ser detectado pelo corpo terrestre. Ou poderia? Não, porque segundo Einstein, nós só conseguimos nos relacionar com aquilo que diz respeito a 300 mil quilômetros por segundo, que é a única velocidade que a gente alcança, certo? Então, como é que o nosso corpo decodifica? Porque a pineal tem condições de decodificar as chamadas vibrações além da velocidade da luz. Agora, descobrir esse mecanismo, aí precisa de evolução. E o que nós não temos ainda aqui na Terra é isso. Mas é ela quem faz. Senão você não toma contato com o mundo espiritual através dos implementos que você tem nessa vida, né? Se for possível você responder um pouquinho mais para contentar a minha curiosidade, qual foi o teu sentimento e qual foi o timbre? Timbre não, mas a sensação que Leon Denis transmitiu para você, falando da nossa associação, sabendo que esse trabalho seu está ligado a um trabalho tão lindo como a da Associação Médico Espírita. Qual foi, o que você captou dele, assim, o sentimento dele naquele momento, falando para você? De preocupação dele, de preocupação Será que ela vai dar conta? De preocupação dele, susto meu, um susto horroroso, porque eu não imaginava que tudo isso tinha sido programado dessa maneira. Porque ele disse assim, estamos atrasados na Europa. Não me pergunto como é que eu entendi isso daí, mas eu entendi. E ele não falou, ele enviou o pensamento, né? Então eu disse, eu assustei, era a preocupação dele, mas era o susto meu, porque eu não sabia que tinha sido assim. Aí eu rememorei que tinha sido a França, que não tinha me chamado, que eu tinha preparado para ir lá, para dar o seminário em francês, eu tinha feito todos os textos. E aí eu sou bocuda, em pensamento, eu disse para ele, a culpa não é minha. Imagina a ousadia, né? Muito ousado. Aí ele deu uma risadinha e foi embora. Mas o recado ficou, né? E pesou bastante. Porque a partir desse dia eu comecei a veicular as amizades, as pessoas que estavam ligadas à Europa para poder cumprir o dever. Não sabia que era tão grande assim. E depois, com o tempo, e de fato em 2002, ele apareceu em outubro de 2001, né? Dizendo que estava atrasado. E aí, quando foi outubro de 2002, eu fiquei um mês inteirinho na Europa sozinha. Percorri vários países. E o medo. Se não cumprir, Eles falaram que está atrasado, o meu medo foi terrível. Aí, em 2003 a gente foi, 2004 foi, e aí não paramos mais, né? Já fizemos 11 anos de Europa. ele mandou eu parar de perguntar. Mas tá, eu só essa, eu prometo. É o seguinte, eu estava ouvindo há uns dias atrás uma fita da nossa Associação Médico Espírita, numa das suas palestras, lá ainda quando nós estávamos junto a Maria Júlia, na Maestro Cardim, o nosso saudoso
Ferreira e outros tantos que já estamos ouvindo do além, né? Você fez uma palestra sobre o espiritismo no século XIX, uma coisa assim. E você citou alguém que fez uma pergunta e você respondeu da ocorrência, porque a França, né, com Leon Denis, dizendo tudo isso, que a Europa está atrasada, sendo que lá foi o berço do espiritismo, né? E você então referiu que realmente o caminho da luz parece, né, que consta o porquê a reencarnação aqui no Brasil de espíritos. O Brasil, coração do mundo, e a caminho da luz. Então, eu só sei que lembrar esse pedacinho assim, falar sobre uma coisa. Eu acredito que ao tempo de Kardec tinha realmente milhares e milhares de franceses que já tinham aderido ao espiritismo. Mas depois houve fraudes quando Kardec desencarnou. Então o Pierre Leymarie, ele, para obter dinheiro, ele colocava o retrato de Kardec atrás da pessoa e dizia que era uma materialização e cobrava por isso. Então, o espiritismo passou a ver como uma doutrina trapaceira. E ele enganou a viúva de Kardec, que ela não sabia que isso estava se dando. E aí, depois disso, Leon Denis ainda conseguiu manter, até 1927, o traço de respeitabilidade. Mas depois ele desencarnou e houve a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18, o que veio também a trazer grandes problemas para o espiritismo. E finalmente a pá de cal foi 39 a 45, com a Segunda Grande Guerra. E aí tudo se desestruturou. E depois disso, as médiuns cobrando verdadeiros absurdos e dizendo que era um espírito. E aí a respeitabilidade acabou. Então hoje, quando você chega na Europa, é assim, é voodoo, né? Kardec ainda está ligado às mesas girantes, e as médiuns do espiritismo são trapaceiros. Então a situação realmente é alarmante nesse sentido. Mas a gente faz de conta que não aconteceu nada, né? E a gente continua semeando. Fazer o quê? Não há como escapar. Doutora Marlene, o médium curador ou que trabalha na cura, ele pode também trabalhar na desobsessão? Pode, perfeitamente. Não há problema algum. Não há. Porque as mediunidades, elas são os carismas, né? Que dizia Paulo de Tarso. Você tem, às vezes, um médium que tem várias possibilidades. Por exemplo, Chico Xavier foi um grande doador de ectoplasma. Quando ele estava presente, as reuniões eram belíssimas, todas materializações luminosas. Mas Emmanuel proibiu, dizendo que ele precisava empregar a energia na feitura de livros, com a qual ele já se comprometera. E aí ele acabou com as sessões de materialização. Mas ele era médium psicofônico também, além de psicógrafo. E ele trabalhou na psicofonia anos a fio. Os livros Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas e Falando a Terra são frutos da psicofonia, não da psicografia. Então, um médium ele pode ter várias mediunidades, vários aspectos mediúnicos. Olha, Marlene, estou falando, não acho só em meu nome, embora eu não tenha conversado com ninguém, porque por força maior eu fiquei muito tempo sem vir aqui. Mas eu acho que é o sentimento de todos aqui. O nosso agradecimento a você
por se dispor a este ano inteiro vir aqui nos trazer esses esclarecimentos maravilhosos. Quer dizer, além de ter escrito o livro, de ter feito uma pesquisa tão extensa como você fez, que ensinou tanto a gente, você como autor ainda se dignou vir aqui a nos dar as explicações. Coisas que a gente não vê nos autores. Eu sei que o professor chamava às vezes um autor e vai, fala sobre o livro. Bom, e você, durante um ano, aqui esteve conosco, nos ajudando, esclarecendo. Eu acho que nós aprendemos muito, muito, muito com você. Então, queria agradecer a você e pedir, quem sabe o ano que vem você voltasse novamente. Mais um ano para o outro livro. Vai lá, vai lá. Luísa, vai lá, vai. Ah, meu Deus. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha, eu vou dar um Obrigada a abraço todos em nome vocês. de todo mundo. A minha esposa não tem falado. Obrigada. Sônia, Leon Denis sabia para quem dar o recado. Sinceramente, eu sinto que é minha obrigação, quando eu posso, eu faço de coração e agradeço as vibrações, que elas possam servir de divulgação cada vez maior do Espiritismo lá fora, que é o que nós estamos precisando. E queria conversar com vocês, porque nós temos uma chance de começar em abril, ou Evolução em Dois Mundos, ou Mecanismos da Mediunidade, ou nos domínios da mediunidade, ou no mundo maior, ou Missionário da Luz, ou Pensamento e Vida. Um desses livros a gente poderá estudar o ano que vem. Seria interessante se vocês votassem, né? Ou influíssem na escolha. Porque o Rafa, o Luiz Gustavo, o Maida e outros companheiros estarão conosco também para desenvolver os temas. E, aliás, eu só tenho que agradecer a equipe que me substituiu enquanto eu estive fora. E me substituiu com muito mais intensidade de conhecimento. Muito obrigada, então. E eu espero que vocês definam os livros ou o livro para 2014. Doutor, vamos ao sorteio?